O desenvolvimento da Rota do Mar do Norte no Ártico da Rússia é agora uma prioridade máxima para Moscou, influenciada em parte pelas sanções ocidentais em resposta à guerra na Ucrânia. Elas não persuadiram Putin a parar a guerra, mas estão causando danos à economia russa e limitando seriamente as possibilidades de crescimento a longo prazo. À medida que a Rússia aumenta sua atividade militar, incluindo a implantação de submarinos no Ártico, os Estados Unidos lutam para enviar uma mensagem clara a Moscou, ao mesmo tempo em que esperam amenizar as crescentes tensões no estrategicamente importante Extremo Norte. Durante uma visita na semana passada, a base aérea de Keflavik, na Islândia, na ponta sudeste do país nórdico, o oficial militar de mais alta patente dos Estados Unidos, o general Charles Brown, disse em entrevista ao The Washington Post que, abre aspas, queremos ser tão bons no que fazemos que todos os dias nosso adversário acorda e diz, hoje não. E se eles disserem que hoje é o dia, os Estados Unidos devem ser o pior pesadelo deles. Fecha aspas. Desde que Moscou começou a travar a guerra na Ucrânia, autoridades e especialistas ocidentais dizem ter detectado submarinos russos, uma parte vital da frota do norte do Kremlin, movendo-se por rotas estranhas e aparecendo muito perto da costa dos Estados Unidos. O aumento da atividade submarina russa no Ártico e no Atlântico Norte é um lembrete claro de que a ameaça representada à OTAN pelo governo de Vladimir Putin não se limita à Ucrânia e ao leste europeu. A estreita parceria entre os Estados Unidos e a Islândia é vital para garantir que essa ameaça possa ser identificada, engajada e respondida a tempo. Os Estados Unidos consideram a Rússia, principalmente sua frota do norte, operando na península de Kola, uma ameaça aguda no Ártico, uma região inóspita que agora está sendo remodelada pelas mudanças climáticas, pelo aumento do tráfego marítimo e pelas rotas recentemente acessíveis. De forma genérica, os submarinos são assustadores. Ninguém consegue identificá-los com naturalidade, a menos que se arrisque a sua própria localização ou seja identificado pelo complexo sistema de guerra antissubmarina a mais tecnológica possível. Mas o ditado é claro entre os submarinistas: se você os vê, eles não são mais assustadores, eles são alvos. A Rússia, o único dos 8 países com território ártico que não é membro da OTAN, tem a maior presença militar na região e está trabalhando arduamente para reabrir diversas de suas instalações da era soviética. A presença de submarinos russos na costa dos Estados Unidos não é incomum, mas também não é comum ter tantos períodos constantes assim. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse em setembro deste ano que estava totalmente pronto para defender seus interesses na região. O governo dos Estados Unidos está tentando sinalizar à Rússia que esta não é uma zona russa, são águas internacionais, diante da postura muito agressiva da Rússia no Atlântico Norte e no Ártico. Tudo evidencia que o Pentágono deseja demonstrar presença, mas tenta evitar que pareça uma competição militar entre as partes para não escalar toda a zona atlântica e ártica, mas talvez a Rússia esteja querendo testar isso. Os navios da frota do norte da Rússia dominam o Alto Norte. Moscou, embora presa no Mar Negro e afundando sua mão de obra nas centenas de quilômetros de linhas de frente na Ucrânia, tem um número formidável de submarinos intocados pelos 2 anos e meio de guerra com seu vizinho. Especialistas consideram as capacidades subaquáticas do Kremlin uma força a ser reconhecida e em uma posição muito mais forte do que muitas embarcações de superfície da Rússia. Moscou tem trabalhado duro para avançar seus submarinos nos últimos anos, enquanto as capacidades de guerra antissubmarino da OTAN desapareceram no período pós-Guerra Fria. Desde então, a OTAN tem pressionado para alcançá-los. Vale lembrar que interceptar uma aeronave próxima ou dentro do seu espaço aéreo é feito por outras aeronaves. No caso de um submarino, envolve uma complexidade de equipamentos. Os submarinos têm seguido navios de superfície e outros submarinos durante o último meio século, em especial Rússia e Estados Unidos.
Todos que possuem uma frota operacional de submarinos têm jogado esse jogo. Então ninguém quer realmente criar um precedente em tempos de paz afundando o submarino de outra nação. Então é por isso que os porta-aviões em geral são apoiados por fragatas ou contra-torpedeiros dedicados à guerra antissubmarina. Geralmente um comando naval coloca alguns navios com sonar de matriz rebocado nos arredores do seu grupo de porta-aviões de forma estritamente silenciosa, apenas vagam procurando por submarinos, além, é claro, das aeronaves caçadoras de submarinos. Em tempos de paz, quando uma embarcação encontra um submarino, a interceptação é complexa. Geralmente uma embarcação de guerra antissubmarina liga seu sonar ativo e instantaneamente o submarino sabe que foi detectado, sendo a única maneira de demonstrar o submarino inimigo que foi identificado enquanto submerso e sem disparar um único tiro. É claro que isso muda em tempo de guerra, onde o ataque é o primeiro e único aviso. Embora o Kremlin possa estar preso no leste europeu com sua guerra, a Rússia tem capacidades que atualmente não estão sendo utilizadas na Ucrânia e nos arredores, mas que poderiam ser implantadas no Ártico. De acordo com o general americano Charles Brown, os Estados Unidos estão mantendo um olhar atento sobre a Rússia, não apenas na Ucrânia, mas em todo o mundo. A cooperação com a OTAN é fundamental, em especial a Islândia, como ponte de vigilância, mudando completamente as operações do Pentágono no Alto Norte por causa da guerra na Ucrânia. As últimas manobras de submarinos russos foram muito estranhas, adotaram táticas nunca antes vistas, mas isso também expôs os seus ativos submarinos em alto mar, que tornam possível a identificação pelos Estados Unidos e pela OTAN, pelo mar, ar e principalmente espacial. Como já sabem, tem outro canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa, que ainda não foi restringido pelo YouTube. Então dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.